Hora H do Agro. Oferecimento. Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Magi. Volkswagen Caminhões e Ônibus. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro. Na edição de hoje você vai ver o início da nova era Trump. O republicano toma posse nesta segunda-feira como presidente dos Estados Unidos. E a gente vai saber quais vão ser os primeiros atos dele como presidente e como isso vai afetar o Brasil e o agro. E tem mais, bancos americanos deixam alianças climáticas, o movimento ganha força e já é classificado como êxodo do mercado financeiro. No agro, gigantes do setor de carne, como a JBS, disse que metas climáticas são intenção e não compromisso. Será o fim do ESG? Você vai ver também que começou a colheita da safra de soja 24-25 e os desafios climáticos são um dos destaques. Sul do Brasil sofre com tempo seco e Mato Grosso com excesso de chuvas. Vamos saber o que esperar para o clima nos próximos dias. E tem ainda a estreia do novo quadro, o quadro Visão Agro, em que a gente vai conversar com líderes de empresas do Brasil e saber o que eles enxergam para o futuro do nosso país e do agro brasileiro. E na tecnologia, uma reportagem direto dos Estados Unidos com a revolução tecnológica que envolve robôs, inteligência artificial e tratores autônomos. O Hora H do Agro já está no ar. Agora, na segunda-feira, dia 20, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, tomará posse. O momento é aguardado e deve consolidar uma nova era no país e também no mundo. A Eurasia Group revela que este mandato de Trump deverá ser diferente. Desta vez, Trump estará cercado, segundo a empresa, por uma equipe considerada mais leal e mais alinhada ideologicamente a ele, além de uma maioria republicana no Congresso e mais conservadora na Suprema Corte. A expectativa é que o atual presidente americano, Joe Biden, e a vice Kamala Harris participem da cerimônia de posse de Trump. Também deverá estar no evento o presidente argentino Javier Milei e a líder da Itália, Giorgia Meloni. Já o presidente Lula não foi convidado e deverá ser representado pela Embaixada do Brasil. A Eurasia Group fez também uma projeção sobre uma das principais promessas de Trump durante a campanha, que é a aplicação de tarifas para proteger as empresas americanas. No gráfico de cima da tela é possível observar o impacto das tarifas atuais no volume de comércio dos Estados Unidos, que chega a uma média de 18%. No gráfico da parte de baixo está a projeção que leva em consideração os aumentos esperados, que poderiam elevar as tarifas para 27%. Christopher Garman, diretor para as Américas da Eurasia Group, já está conosco e traz as expectativas para esta nova era Trump. Primeiramente, seja muito bem-vindo, Christopher. Muito obrigado, feliz ano novo para você, Kellen, e todos os ouvintes. Obrigada a você também. A primeira pergunta é, o que vai mudar a partir de segunda-feira? Porque há uma grande expectativa de que anúncios sejam feitos já no primeiro dia da nova era Trump. É isso mesmo? Pois é, acho que tudo indica que o governo está com umas 100 ordens de executivo, prontas para poder anunciar. A gente acredita que talvez esses decretos do executivo vão ser anunciados ao longo de 2 semanas, então não é tudo no dia 1, mas certamente o governo vai querer iniciar com algumas iniciativas. A gente está, assim, essas ordens de executivo vão incluir várias áreas, né? Mas, evidentemente, o setor privado está mais de olho em 2 rubricas: medidas de protecionismo comercial de um lado e também medidas anti-imigratórias do outro, porque a combinação dessas duas podem ter um impacto não só na inflação e tem um impacto econômico global maior. Tem outras ordens de executivo que vão ser do lado de reduzir regulação, do lado de pessoal das burocracias americanas, tentar reduzir o tamanho de indicados de carreira para colocar mais indicações políticas. Então, não se restringe a essas 2 rubricas, mas essas são as 2 mais esperadas.
O Trump disse que nos primeiros dias ele já iniciaria a nova guerra comercial com a aplicação de tarifas que seriam bem mais elevadas do que as que atualmente incidem, por exemplo, contra a China. Qual a visão da Eurásia? Entra já na primeira semana em vigor alguma nova tarifa contra a China? Se sim, na ordem de quanto? Não, a gente acredita que já começa nessa primeira semana, nos primeiros dias de governo. O gráfico que você colocou aqui para os seus telespectadores... Colocar na tela, por favor, gente. Que colocaram na tela era uma projeção nossa sobre a tarifa de importação para produtos chineses, que vai de uma média, não é, de 13,5 para algo mais próximo de 27. E hoje metade dos produtos chineses não são tarifados e a gente acredita que a maioria deles vão ser com graus distintos. O que a gente acredita que talvez no primeiro semana é mais fácil você aumentar as tarifas sobre os produtos que já são tarifados, que são tarifados sobre a seção 301. Então, essas tarifas podem aumentar, algumas de 20%, 25%, chegando a 50%. E aí vai ter que ter um processo de aumentar a lista de tarifas que são tarifadas. Esse processo pode demorar um pouco mais. E também, então, a gente acha que vai estar faseado esse aumento de tarifas. Até porque nós não temos as indicações de primeiro escalão confirmadas pelo Senado. Nós precisamos ter a confirmação do secretário de Comércio, do secretário de Tesouro, né, e também a segunda linha do secretariado para poder implementar isso. Então, acho que não vai ser tudo de uma vez só. Tem muita especulação se pode usar o mecanismo de decreto de emergência nacional para poder facilitar o uso de tarifas, né? Chamado AIPA. Achamos difícil no ponto de partida, mas é uma coisa que também pode ser mais arrojada. E por último, Kellen, eu diria que não só a China, a gente está de olho, estamos de olho também em tarifas da União Europeia e também Canadá e México. Canadá e México achamos improvável, talvez do ponto de partida, mas pelo menos está em jogo também para poder iniciar. Mas China a gente acha a mais provável de todos. Muito bem. Dentro desse cenário em que você cita Brasil, Canadá, México e parte da Europa, o Brasil também entra no seu radar e eu explico a minha pergunta. Alguns destaques dados na imprensa internacional tiveram relação com a recusa do ministro do STF, Alexandre de Moraes, sobre a ida de Jair Bolsonaro para a posse de Trump. Inclusive o Wall Street Journal, a gente tem aqui a reportagem para ilustrar para toda a nossa audiência, disse que o Lula caminha para uma disputa diplomática com Trump por conta das dificuldades do Bolsonaro e a posse do republicano. E não são descartadas tarifas incidindo sobre produtos brasileiros. Qual a visão da Eurásia, Christopher? Ellen, sempre pode ter uma tarifa de cara no início, mas colocamos o Brasil na categoria de países que podem receber tarifas em um segundo estágio, um pouco mais à frente. Até porque não é uma prioridade do novo governo Trump, né? Existe, né, alvos maiores e mais relevantes que o alto escalão já se dedicou o tempo. O Brasil, achamos que vão sofrer medidas tarifárias, sim, do governo Trump. O próprio presidente eleito, o presidente Trump, já tem dito que ele vai olhar sobre simetria, não é? Que os Estados Unidos colocam tarifas mais baixas sobre produtos brasileiros do que o Brasil coloca sobre produtos americanos. Então, a gente tem que olhar que, mesmo que uma certa equiparação do nível tarifário. Então, eu ficaria de olho nos produtos que são mais taxados americanos para poder ser alvos de tarifas para entrar nos Estados Unidos. Etanol está no topo dessa lista, também podemos colocar aço. E aí, do lado político, Kellen, eu acho que esse ruído sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, não permitir a ida do ex-presidente Jair Bolsonaro para a posse do Trump, é um alerta para as dificuldades que virá pela frente. Porque nós temos o ex-presidente com dificuldades jurídicas, existe uma possibilidade razoavelmente alta que em algum momento, nesse próximo ano e meio, o ex-presidente venha a ser preso, dado as acusações que estão sendo investigadas contra ele, e sem dúvida nenhuma, o ex-presidente e lideranças conservadoras vão acusar que isso é uma perseguição política e que o Brasil vive num regime de censura, não é, propagado pelos tribunais, que é uma visão compartilhada pelas lideranças republicanas, não só por Elon Musk, e também é altamente provável que quando isso se vier a ocorrer,
virá declarações do governo Trump simpáticas e alinhadas com essa visão de perseguição política. Então, nós temos várias cascas de banana nessa relação bilateral e nem se falar do Brasil sediar os BRICS, né, com uma proximidade maior da China. Então, se você pega a situação jurídica do ex-presidente e o Brasil sediar os BRICS, mesmo que o governo Lula não queira inflar essa relação bilateral, o potencial de ter ruído e cicatrizes na relação é muito grande. Como isso repercute no agronegócio, que é um grande parceiro nos Estados Unidos em algumas pautas, você aqui citou também o etanol, é um grande parceiro comercial do Brasil. Inclusive, a gente bateu o recorde de exportações de produtos brasileiros aos Estados Unidos em 2024. Divide pra gente impactos no agro da nova era Trump e dessa diferença política e ideológica entre Trump e Lula e, claro, para a economia brasileira no horizonte de 2025 em diante. Podemos ter algumas camadas de análise, né? Se a gente presumir, né, em nossa visão da Eurásia, como você bem resumiu na sua chamada, estamos na visão que o governo Trump vai ser mais protecionista do que muitos analistas e o mercado está projetando, e também uma política imigratória mais forte. Isso sugere que podemos ter uma relação Estados Unidos e China muito difícil. O presidente Xi Jinping parece que já teve uma conversa com o presidente eleito Trump. Eles estão preparando um pacote para tentar evitar uma guerra comercial, mas achamos que vai ser insuficiente. Então, devemos ter tarifas mais fortes, né, dos Estados Unidos com a China, e estamos escutando também que os chineses vão retaliar de uma forma mais dura do que no primeiro mandato do governo Trump. E parte da retaliação provavelmente será sobre produtos agro-americanos. Então, o Brasil pode se beneficiar indiretamente com uma guerra comercial com a China. Talvez não tanto quanto o primeiro mandato, porque a soja brasileira, produtos brasileiros já ocupam um espaço maior no mercado chinês, mas algum benefício sim, número 1. Número 2, o Brasil não deveria ser alvo tarifário. Não tem um superávit comercial com os Estados Unidos e nem é um país que você reexporta produtos chineses para entrar na economia americana. Mas nós temos essa divisão ideológica. Então o Brasil provavelmente vai ser um alvo maior do que deveria por razões puramente econômicas. Pode impactar alguns itens do setor agro, sim, né? Etanol sendo o topo, mas talvez possa entrar em produtos maiores. Agora, para o Brasil, importa menos, porque o grande consumidor do produto agro brasileiro está na Ásia, menos nos Estados Unidos. Mas podemos ter algum resquício, sim. E, por último, eu diria que é um efeito secundário, que é, se nós estamos corretos, mais protecionismo global, deportações em massa, que a gente acredita que pode chegar a uns 2 a 3 milhões nos próximos anos, 3, 4 anos. Isso impacta o setor agro-americano, porque metade da força laboral do setor agro-americano é de imigrante ilegal. Então, a gente pode pagar um preço aí. Mas, igualmente importante, é um cenário de inflação mais elevada nos Estados Unidos, né? Com taxas de juros mais elevados lá, para poder compensar esse efeito inflacionário, e moedas de mercados emergentes como o Brasil mais desvalorizadas. Isso geralmente acontece. Então, o real pode estar mais fraco, fica mais difícil o Banco Central brasileiro reduzir juros, então o custo de financiamento pode aumentar e provavelmente preço de commodities mais baixo. Então, acho que o lado macroeconômico complica a vida mais um pouco para o Brasil. Muito bem. Christopher Garman, muito obrigado. O Christopher, que é diretor para as Américas da Eurásia Group, agradecemos pela presença. Volte sempre. Muito obrigado pelo convite. Igualmente, até a próxima. E o movimento de saída de importantes bancos americanos de alianças climáticas ganhou um novo capítulo neste começo de ano. A BlackRock, considerada a maior gestora de ativos do mundo, disse que vai deixar uma iniciativa climática que tem como meta atingir as emissões líquidas zero de gases de efeito estufa até 2050. A gente lembra que a empresa faz a administração de mais de 11 trilhões de dólares. Agora, em janeiro, outro banco anunciou a saída de alianças climáticas. Desta vez foi o JP Morgan, considerado o maior banco do mundo. Outras importantes companhias do setor financeiro, como Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America e Morgan Stanley também tomaram a mesma decisão. A imprensa norte-americana classificou essa nova onda como um êxodo dos bancos de Wall Street de grupos climáticos.
No agro, nesta semana, uma reportagem publicada pela agência de notícias Reuters destacou que a JBS, gigante do setor de carnes, disse que promessa de emissões de gases líquidas zero nunca foi uma promessa, e sim uma aspiração. Segundo a matéria, essa fala foi feita pelo diretor global de sustentabilidade, Jason Voeller. Já em outro momento da matéria, o diretor da JBS indica que a companhia não pode controlar como as fazendas operam, embora estejam encorajando mudanças voluntárias. Em nota, a JBS disse que leva a sério o compromisso com o futuro mais sustentável e afirmou que as ambições climáticas da empresa não mudaram. Citou que vai continuar colaborando com agricultores e pecuaristas para encontrar maneiras de ajudar a alimentar uma população em crescimento enquanto utiliza menos recursos e reduz o impacto ambiental da agricultura. E para tratar deste assunto, eu recebo o Eduardo Lunardelli, que é ex-secretário no Ministério do Meio Ambiente. Lunardelli, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News. Muito obrigado, Kelly. O que está acontecendo? Que movimento é esse? Olha, eu acho que existe uma coisa que vem de algum tempo já, de talvez aí um ano e meio, que seja o fato de que a conta começou a chegar, principalmente nos países europeus, que adotaram muito agressivamente essas pautas climáticas, essas pautas de ESG. A gente pode usar o exemplo da Alemanha, que teve uma queda de sua produção industrial em torno de 35%, em 3 anos, por conta justamente do custo de energia que se tornou proibitivo por lá. Então a conta chegou. Quer dizer, essas pautas climáticas, essas pautas ambientais que eu considero muito radicais, começaram a cobrar das populações, né, dos povos desses países e também das empresas. Então... Tem uma conexão também com a eleição de Donald Trump, porque desde o início ele foi um crítico dessa agenda verde e disse, inclusive, que ia, de uma certa forma, sufocar essa agenda. As empresas, os bancos, as gestoras de ativos começaram a fazer esses movimentos bem ali antes de Trump tomar a posse. Como se conectam esses fatos? Tem total conexão com isso também, inclusive pelo fato de que o Trump, eu acho que ele sempre colocou, inclusive no primeiro mandato dele, uma preocupação muito grande com segurança energética e segurança alimentar. Então não é tanto uma questão de oposição à pauta, mas é que a pauta é oposta à segurança energética e segurança alimentar. Vale lembrar que da primeira vez que ele foi presidente, ele retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e não duvido que faça de novo. Ele já deu sinais que pode fazer isso de novo, e aí a pergunta que a gente coloca aqui para a nossa audiência é: a agenda ESG vai ficar cada vez mais fraca? Se eu entendi bem a sua resposta, é sim, e que tipo de implicação prática isso gera para o Brasil e para o agronegócio, por exemplo? Sim, com certeza a agenda ESG eu acho que vai acabar, que vai simplesmente acabar realmente. Isso vem principalmente das grandes instituições financeiras que criaram, juntamente à ONU, criaram essas pautas ESG no início dos anos 2000. Essas pautas ESG, elas têm uma característica de controle oligopolístico, né, de elevar o custo de se fazer negócio, de forma que você possa ter concentração de capitais em poucas empresas, em poucas instituições financeiras, e isso, de fato, todos os sinais que a gente tem visto é que essa pauta já está sendo abandonada, não obstante o Trump, né? Pro agro brasileiro, eu acho que isso é muito positivo, porque o Brasil é o país mais sustentável do mundo na produção agropecuária. Nós temos um setor como o setor sucroenergético, que é tudo aquilo que se preconiza. Não obstante, a gente nunca recebeu prêmio algum por isso. Então, isso demonstra que essas pautas climáticas, ESG, etc., elas não beneficiam o Brasil. Pelo contrário, elas impõem barreiras comerciais disfarçadas de barreiras ambientais. Quando você diz que a agenda ESG vai acabar e isso pode favorecer o agro, eu tenho certeza que uma parte da nossa audiência pensa diferente de você por um aspecto principal. Nós, ainda que façamos tudo muito próximo do 100% correto, somos atacados veementemente no mercado internacional. A nossa reputação ligada ao agro várias vezes é questionada e o argumento é: se acabarem as práticas ESG, dirão que nós somos os vilões de fato do clima. Faz sentido? Se a pauta ESG acabar, a conta para o agro não pode ficar mais cara? Seria esse o raciocínio? Não acredito. Eu acredito que o Brasil, como grande produtor agrícola e de energia, bioenergia, etc., é um país que incomoda
os outros concorrentes nossos. Então, nós sempre teremos, digamos assim, uma oposição ferrenha desses países por uma questão competitiva. Eu tenho a impressão que essa pauta ESG ela tem sido usada como uma barreira comercial disfarçada, mais do que propriamente procurando premiar quem faz as coisas de acordo com essa pauta. Deixa mais prático para a gente, para a nossa audiência, o que significa a agenda ESG acabar? Significa o fim dessas regras de desmatamento zero? Significa fim de moratória da soja? Significa fim de redução de emissão de carbono? O que significa na prática? Dê exemplos, por favor. Não acho que signifique exatamente isso. Eu acho que o que significa é um enfraquecimento da imposição, principalmente através do mercado financeiro, perante as grandes multinacionais, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, perante as grandes empresas nacionais, que, por sua vez, repassam essas exigências para o produtor rural. Então, eu acho que nesse contexto que a pauta ESG vai acabar. Quer dizer, eu acho que essa pressão que vem de fora, né, principalmente do mercado de capitais internacional, ela vai, não sei se acabar, mas ela vai perder muita força. Agora, a questão do combate à ilegalidade, ele vai continuar acontecendo e eu acho que o Brasil tem que continuar perseguindo acabar com a ilegalidade. As empresas, as corporações, elas têm hoje grandes áreas dedicadas à pauta ESG. São profissionais que fizeram carreira, inclusive, nesta área. O que você está sinalizando aqui é uma visão de que a agenda ESG vai acabar. Que efeito colateral isso vai gerar em todas essas corporações? E, claro, de novo, eu volto a perguntar, na prática, para o agricultor, para o pecuarista ou para quem está conectado ao agro de alguma maneira? Olha, como eu disse anteriormente, a pauta ESG ela é imposta pelas instituições financeiras, principalmente por aquelas 3 instituições financeiras que controlam todo o mercado acionário nos Estados Unidos, que são os fundos de investimento BlackRock, Vanguard e State Street. Eles controlam 90% das 500 maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos. Então, como é que funciona essa imposição da agenda ESG? Ela se manifesta através da oferta de capital. Então, as empresas, para acessar capital a menor custo, elas são obrigadas a adotar essa agenda. Então, esse mecanismo já está sendo desmontado, né? Agora, a pergunta que você fez, o que essas pessoas que se dedicaram a se formar nessa área vão fazer, eu não saberia responder. Interessante, um aspecto do que você coloca que me gera aqui um questionamento. Não há espaço que fique vazio. Exato. A agenda ESG vai ser substituída por qual agenda? Olha, eu acho que a agenda da sustentabilidade, a agenda da renovação, quer dizer, de novo, o setor sucroenergético é um setor renovável. Isso nunca vai acabar, porque os recursos são finitos. Né? Então, eu acho que vai haver uma transição de uma pauta que é absolutamente radical, né, que é essa pauta ESG, inclusive na parte social, de diversidade, equidade, inclusão, etc., para algo muito mais racional e muito mais próximo da realidade. Em outras palavras, é possível que o Brasil consiga passar a ser reconhecido com mais fidelidade aquilo que nós fazemos do ponto de vista de bioenergia renovável, de pecuária sustentável e assim por diante. Última pergunta, 2025, o que muda na prática com o enfraquecimento dessa agenda ESG a partir desses elementos que a gente aqui discutiu? Eu acho que a gente vai ter um bom diagnóstico do que vai acontecer na COP, que vai acontecer em Belém, porque certamente essa COP vai vir com um enfraquecimento externo a ela muito grande. Vamos ver como é que essa comunidade que vive ao redor da pauta climática, especificamente, vai se comportar. Eu acho que a gente vai poder ter um indicador bom disso no final do ano, na COP30, depois aí de 10 meses de governo Trump. Muito bem. Eduardo Lunardelli, ex-secretário do Ministério do Meio Ambiente, nosso convidado para voltar muito mais vezes. Obrigada por hoje. Muito obrigado, Kelly. Um prazer. A gente segue em frente e, em nota, a JBS disse que leva a sério o compromisso com um futuro mais sustentável e afirmou que as ambições climáticas da empresa não mudaram. Depois do intervalo, você vai ver que começou a colheita da soja em alguns estados do Brasil e o clima adverso é um dos destaques. No sul, a preocupação é com o tempo seco e, em áreas do Mato Grosso, são as chuvas que estão preocupando. Você vai ver ainda a estreia do quadro Visão de Futuro com o CEO de uma das maiores empresas do Brasil, a SLC. A gente volta com tudo isso e mais uma reportagem especial sobre tecnologia. Eu espero você.
Hora H do Agro, com Kellen Severo. As doenças estremecem os investimentos e o planejamento da safra. Fusão fungicida da Irrara, com a alta performance e o baixo investimento no combate às doenças da soja. Imbatível no controle da ferrugem, mancha-alvo, antracnose, oídio e anomalia da soja. Rápida proteção, máximo desempenho em condições climáticas desfavoráveis. Consistência em alta produtividade comprovada pelos especialistas. Fusão da Irrara, o fungicida da soja que você tem que usar. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Para quem quer investir no campo, confiança é essencial. Há 45 anos, o consórcio nacional Massey Ferguson é o consórcio oficial de fábrica com qualidade e segurança para o produtor rural. Com um sistema digital autorizado pelo Banco Central, garantimos o melhor para seu investimento. Consórcio Nacional Massey Ferguson. Invista no seu amanhã hoje. Acesse cnmf.com.br e simule agora. Coloque a racionalidade para trabalhar a seu favor. O primeiro dos 5 passos da caminhada financeira que vamos apresentar neste curso tem um nome que não é em vão. Faça um pedido ao seu dinheiro. Neste curso você também vai aprender a tomar decisões financeiras por conta própria, levando em consideração o que é mais importante. Eu vou te dar 4 dicas para você saber encarar os seus monstros financeiros. Você deve se preparar para encarar este curso como a oportunidade de conhecer um lado diferente do dinheiro para o qual a maioria das pessoas não dá atenção. Acesse newcursos.com.br e comece a fazer as pazes com as suas finanças. Hora H do Agro, com Kellen Severo. E tratando ainda de safra de soja, os trabalhos de colheita já começaram em estados como Mato Grosso do Sul, Paraná. Dados da AG Rural indicam que a área já colhida está ao redor de 0,3%, ainda levemente inferior aos 2,3% observados na mesma época do ano passado. O destaque do momento é o clima adverso. Em Mato Grosso, por exemplo, as chuvas constantes estão preocupando os agricultores. A alta umidade tem dificultado a entrada das máquinas em campo. Agora, no sul do país e no sul de Mato Grosso do Sul, é a falta de chuva regular e o alto calor, as temperaturas elevadas que afetam as lavouras, como vocês observam nestas condições das imagens. E essa condição mais chuvosa em áreas para cima do centro-sul e de seca no sul são também uma característica gerada pelo Laninha. Vale lembrar que a Agência Climática dos Estados Unidos confirmou o início do fenômeno Laninha, depois de um certo atraso. Algumas consultorias, inclusive, já estavam descartando a possibilidade da incidência do fenômeno. Segundo a NOAA, o Laninha deve ocorrer, sim, neste período até o trimestre de fevereiro-abril de 2025, como é possível ver neste gráfico. É hora de saber o que vem pela frente em relação às condições climáticas com Marcelo Schneider, que é meteorologista do INMET. Schneider, seja bem-vindo à Jovem Pan News. Kellen, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho, todos aí do Agro, um grande abraço. Obrigada a você pela companhia. Primeira notícia, esse Laninha vai deixar o sul ainda mais seco ou vem chuva pela frente? Conta pra gente. A boa notícia que a gente teve, assim, já havia uma expectativa da oficialização da formação do Laninha, mas o impacto dele deve ser pequeno, viu? A tendência de que seja de fraca intensidade e, assim, o impacto dele pelo menos ali fevereiro, março, tá? Talvez no início de abril. A gente já tem algumas boas notícias, que as chuvas elas retornam gradualmente naquelas áreas mais quentes, como tu mesmo falou. Aquele calorão ainda deve acontecer, mas não em intensidade tão grande como a gente veio tendo até agora. O final de semana agora, a gente deve ter algumas chuvas de domingo para segunda-feira, muito bem-vindas naquela área das Missões, muito produtora de soja, algumas áreas de arroz no oeste. E o Mato Grosso ainda deve continuar querendo com essas pancadas de chuva, mesmo que diminua um pouco a regularidade das chuvas, ainda continua as tradicionais chuvas de verão.
Mais adiante a gente tem uma expectativa que continue a estiagem na parte mais oeste, lá para Uruguaiana, São Borja, mais localizado no Rio Grande do Sul. Enquanto o norte do estado gaúcho, principalmente Santa Catarina, voltam a ter chuvas mais frequentes. Então, o resumo, tem esse laninha, que é bem de fraca intensidade, ele não deve te impactar como impactou em outros eventos. As temperaturas ainda ficam elevadas, mas a boa notícia para o agricultor é que aos poucos, pelo menos a umidade do solo nessas regiões aumenta bastante. Ou seja, não é um laninha para quebrar safra, tem chuva a caminho, isso vai trazer um alívio em algumas regiões. Agora, olhando lá para cima, para Matopiba, para Mato Grosso, áreas do centro-norte do país, esse laninha vai deixar todo mundo com muita umidade pelos próximos dias? Lá para o nordeste do Brasil, para o norte, teve uma mudança importante. Tá? A gente teve chuvas bem frequentes nessas 2 semanas que passou, principalmente entre essa região do Matopiba, Tocantins, pegando ali sul do Maranhão, as chuvas foram bem frequentes. A expectativa nossa, que não só agora esse final de janeiro, mas principalmente entre fevereiro e março, a parte mais noroeste, extremo oeste da Bahia, sul do Ceará, pegando a área de Tocantins, ainda continuem com chuvas mais ou menos regulares. A gente pode ver nos mapas que de mês para mês a situação naquela região que é produtora ela não muda muito. São chuvas assim mais ou menos irregulares, pegando com maior intensidade naquela tríplice divisa ali, Tocantins, Maranhão e Piauí, bem no oeste da Bahia. Enquanto que já entra mais pelo interior da Bahia, a coisa já preocupa um pouco, tá? Ou bastante. Aquela área vai ter um período mais quente, mais seco. Vem a chuva ali no final do mês, principalmente na virada de fevereiro, mas aquela é uma região de atenção. Eu diria que nesses próximos meses a situação vai ficar mais ou menos semelhante entre fevereiro e março. Em abril, tá? Não só a região do Mato Piba, mas grande parte aí do norte do estado gaúcho, Santa Catarina e Paraná deve ter uma diminuição bastante da chuva, tá? Isso pode ter alguma repercussão lá na safra mais de milho, tá? Mas essa notícia é de curto prazo, uma atenção maior perto ali da Bahia. A região lá do Mato Grosso volta a ter chuvas mais ou menos irregulares, e o sul do Brasil, boa notícia, só a parte mais do extremo oeste que tem essa preocupação maior. Muito bom. Marcelo Schneider, meteorologista do INMET, desejo um ótimo 2025. Obrigada pela presença, volte sempre. Tá, agradeço o convite, um abraço a todos, bom trabalho e grande trabalho para os agricultores. Hein? Obrigada, um ótimo ano para você, volte sempre. E na última semana aconteceu em Las Vegas, nos Estados Unidos, a maior feira, o maior evento de tecnologia do mundo. E nós, o Hora H do Agro, fomos até lá conhecer todas as novidades e adiantar em primeira mão para você tudo o que está acontecendo nessa revolução tecnológica que envolve robô, inteligência artificial e tratores autônomos. Vamos ver? Eu estou em Las Vegas, nos Estados Unidos, no maior evento de tecnologia do mundo. E você vai conhecer, a partir de agora, algumas das principais inovações que vão marcar o ano de 2025 e o futuro, que já começou. Imagine um futuro em que robôs se adaptem perfeitamente ao nosso mundo. Esse cenário, que pode parecer coisa de ficção científica, está cada vez mais próximo de se tornar realidade. O CEO da NVIDIA, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, afirmou que estamos prestes a viver o momento ChatGPT da robótica, ou seja, um salto de inovação tão surpreendente quanto o que vimos recentemente com a inteligência artificial. O momento do ChatGPT para a robótica geral está chegando. E, de fato, todas as tecnologias habilitadoras sobre as quais tenho falado tornarão possível para nós, nos próximos anos, ver avanços muito rápidos, avanços surpreendentes na robótica geral. 3 são os destaques, de acordo com o CEO da NVIDIA: robôs agênticos, veículos autônomos e humanoides. Robôs agênticos são inteligências artificiais que atuam como trabalhadores digitais. Eles processam dados, respondem perguntas, tomam decisões. São como assistentes virtuais que ajudam empresas e pessoas no dia a dia. Veículos autônomos dirigem sozinhos, usando sensores, inteligência artificial e câmeras para trafegar sem a necessidade de um motorista. Humanoides são robôs com forma e movimentos semelhantes aos de seres humanos. São projetados para realizar tarefas físicas e interagir no mundo real. No maior evento de tecnologia do mundo, havia robôs de vários tipos.
E aqui um robô humanoide que pousou para foto com a gente. Será ele o futuro? Eles são para a segurança, então pense em patrulhar um depósito, um centro de fabricação, um centro de distribuição ou centro de administração de escritório. Se você quer algo para patrulhar 24 horas por dia, ele consegue. Agora vocês vão conhecer as mais importantes novidades de veículos autônomos para a agricultura. Aqui no estande da John Deere, esse é um dos lançamentos. Trator não precisa de operador e já está sendo vendido para circular aqui nos Estados Unidos em 2025, ou seja, neste ano. Do ladinho a gente também tem mais tratores e aqui atrás é esse caminhão grandão que também não precisa de motorista. Vamos detalhar essas novidades. Um trator que trabalha sozinho, sem precisar de operador, enquanto tudo é monitorado remotamente. Já imaginou? Esse futuro chegou, pelo menos para as lavouras dos Estados Unidos. Na CESA, John Deere revelou as inovações mais recentes, incluindo o trator 9RX, que está sendo comercializado agora em 2025. A máquina é equipada com 16 câmeras para visão 360 graus, inteligência artificial, visão computacional e sensores avançados. Aqui nos Estados Unidos a gente já está comercializando esse produto. No Brasil? No Brasil a gente está trabalhando para isso, mas no Brasil ainda a gente precisa ter outras coisas, a tecnologia está pronta, mas a gente precisa ter outras coisas, como por exemplo ter conectividade. Então, e por conta disso nós também estamos trabalhando, né, para trazer conectividade para o Brasil via satélite, através da nossa parceria com o Starlink. A John Deere também apresentou o trator estreito 5ML autônomo. Ele foi criado para culturas especiais como amêndoas e estará disponível nos Estados Unidos com motor a diesel. Uma versão elétrica vai ser lançada em breve. As máquinas autônomas vão além do campo, chegam nos caminhões articulados e também cortadores de grama. O Brasil está prestes a entrar nessa revolução tecnológica. A boa notícia é que estamos convencidos de que podemos ajustar o modelo, e isso significa um tempo relativamente curto para a implantação da autonomia também na agricultura brasileira. Não tem um número oficial, mas é algo entre 4 ou 5 anos. Mais uma novidade com o uso de tecnologia artificial que chamou a nossa atenção. E aqui a gente tem um modelo de hidroponia para o lar, olha só, baseado em inteligência artificial, com câmera. A ideia é que você pegue uma cápsulazinha dessa aqui, tá vendo? E aí você põe essa cápsula ali, deposita água na parte de baixo e ele vai controlar a temperatura e todas as demais informações para gerar para você a comida direto na sua casa. Cada nível tem uma câmera, então a câmera pode ler qual planta você colocou. Então o produto vai fazer automaticamente o tipo de controle ambiental necessário. Então você só precisa colocá-lo, eu só preciso colocar a água e o adubo, e o resto acontece automaticamente. Ao andar pelos pavilhões do maior evento de tecnologia do mundo, ficou claro que há expansão e há aprimoramento do uso de inteligência artificial em diversos setores da economia. Na área agro, é marcante o início da venda de tratores autônomos, que não precisam de operador. Uma revolução que em breve chegará ao Brasil. Na robótica, a nova onda de inovações está no início, com grande potencial de mudar a forma como vivemos e trabalhamos. O que fica evidente é que mesmo em eventos dedicados à eletrônica e à tecnologia pura, o agro não para de crescer. E eu viajei até Las Vegas, nos Estados Unidos, para o maior evento de tecnologia do mundo, a convite da John Deere. O Hora H do Agro estreia o quadro Visão Agro, onde a gente vai receber a partir de hoje diferentes líderes de áreas diversas do Brasil para nos dizerem qual é a visão deles para o futuro do nosso país e para o agro nacional. Visão Agro. O diretor-presidente da SLC Agrícola, Aurélio Pavinato, é o nosso convidado de hoje.
Aurélio Pavinato lidera uma das maiores produtoras de grãos e fibras do mundo, a SLC. É engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Santa Maria e doutor pela Universidade do Rio Grande do Sul. Há 12 anos, como diretor-presidente na SLC, ele comanda a empresa que tem 733 mil hectares plantados em 7 estados brasileiros. Fundada em 1977, a empresa é referência global nos mercados de soja, de milho, de algodão e na pecuária. Hoje está avaliada em impressionantes 7,9 bilhões de reais. Vamos conhecer de perto a visão de Aurélio Pavinato. Aurélio Pavinato, diretor-presidente da SLC Agrícola, é o nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Pavinato, ao Hora H do Agro aqui na Jovem Pan. Obrigado, Kelly, pelo convite. Olá a todos os ouvintes. É um prazer falar com vocês. A gente também estamos estreando com você o quadro Visão Agro, em que a gente ouve líderes do Brasil para projetar e entender um pouco do futuro. Você começou como assessor técnico na SLC ainda na década de 90 e hoje você lidera a empresa que vale mais de 7 bilhões de reais. O que de mais importante mudou no agro, na SLC e em você, Pavinato, de lá para cá? Já são 32 anos trabalhando para a SLC, trabalhando no agro, e acompanhando a evolução fantástica que a produção agrícola brasileira desenvolveu ao longo destes anos, mas sem deixar de falar que a produção mundial também exerceu um papel fabuloso na produção alimentar mundial de hoje. A gente é capaz de alimentar os 8 bilhões de pessoas que vivem no mundo com eficiência. E, em mim, eu comecei como agrônomo, como assessor técnico, buscando desenvolver agronomicamente e tecnicamente a empresa. O meu objetivo naquele momento era ser um ótimo agrônomo, mas ao longo do tempo fui crescendo na carreira tecnicamente e depois como gestor. E, então hoje muito realizado na minha carreira profissional, agora já há 12 anos como CEO da empresa e ajudando nesta evolução da empresa e na evolução do agro brasileiro. Diga pra gente, nesses anos todos que você está no agro e que está liderando uma das empresas campeões aqui da economia brasileira, a gente gostaria muito de aproveitar esse conhecimento que você tem para entender o que você está enxergando para o futuro do Brasil. Inclusive, a gente tem perguntas aqui da nossa audiência, como, por exemplo, o José Eliton. Ele escreveu: qual é o futuro do Brasil e do agro diante do cenário político atual? Qual é a sua visão, Pavinato? O agro hoje ele exerce um papel estratégico para o país. Ele não só produz para alimentar o povo brasileiro, mas sim, hoje a gente exporta praticamente 50% da nossa produção de grãos e um percentual bem significativo das carnes também, né? E quando a gente pensa médio, longo prazo, à medida que a população mundial ela vai continuar crescendo, vai chegar a quase 10 bilhões de pessoas em 2050, aonde que existe espaço para expandir a área plantada e aumentar a produção no mundo, especialmente no Brasil. Então o agro hoje já exerce um papel importante e ao longo dos próximos anos o agro brasileiro ele exercerá um papel mais importante ainda nas exportações de alimentos para o mundo. Você olha para o aspecto de demanda, crescimento populacional, aumento de renda e aponta que a gente precisa expandir a área e aumentar a produção para conseguir alimentar todo mundo. É possível continuar crescendo em produção, em produtividade, apesar de desafios na política e na economia? E eu volto a esse assunto porque muitos dos que nos acompanham querem saber como líderes de grandes empresas fazem para tomar decisões de negócios em ambientes turbulentos, em ambientes que muitas vezes há dificuldade de enxergar o que vai acontecer no próximo mês, quiçá nos próximos anos. Como se faz? Perfeito. Hoje, felizmente, pela importância que o agro exerce na economia brasileira, todos os governos eles oferecem um suporte adequado ou baixa intervenção na nossa produção. Então, independente do ambiente político que for, o agro acaba sendo muito importante para o Brasil. Obviamente que a instabilidade política e juros altos, este é o principal fator que afeta o produtor que precisa investir bastante dinheiro para produzir. Então, esse ambiente de juros altos no momento, ele acaba sendo um ambiente não tão favorável para investimentos e expandir a produção.
Mas sempre acreditando que logo ali na frente o cenário econômico e político poderá melhorar, o produtor sempre toma risco e acaba investindo e atendendo a demanda que ela é crescente. Então, se o produtor deixar de investir e expandir a produção, o que acontecerá? Não terá oferta suficiente de alimentos para o mundo e isso aumenta os preços e quem acaba sofrendo vai ser o consumidor. A SLC vai reduzir investimentos ou frear um pouco diante da escalada dos juros no Brasil, da volatilidade alta que a gente observou para o câmbio e até dessa questão de desafios na política e economia do país? Qual é o plano para 2025? Até porque no último TRI, ou melhor, no terceiro TRI do ano passado, foi reportado um prejuízo. Como é que vocês pretendem lidar com esse cenário? Nós temos uma visão de longo prazo, então a gente faz os investimentos de acordo com a nossa visão de longo prazo. Às vezes, no curto prazo, não gera o melhor resultado, mas a nossa perspectiva é de que no médio e no longo prazo gere bons resultados. Por isso que nesse ano de 2024, mesmo num cenário de preços mais baixos, num cenário de clima que não foi tão favorável em 2024, e essa foi a razão do desempenho menor da empresa em 24 em relação a 23, a seca que nós enfrentamos no Mato Grosso, mas tudo isso ele não retira a nossa motivação de continuar investindo e crescendo e sempre pensando nos projetos no médio e longo prazo. Então, nesse momento atual, que é um cenário mais de baixo, diria assim, um cenário dos preços menores, uma situação um pouco mais complicada para fazer a gestão, a gente olha, analisa e acreditando que logo ali na frente o cenário poderá mudar, a gente continua fazendo os investimentos. Muito bem. Dentro dessa perspectiva de médio e longo prazo, quais são os pilares de crenças que são mais fundamentais para a SLC? Estudando a história de vocês e estudando a sua gestão, eu percebo, e aí me corrija, por favor, um pilar na agricultura digital, um pilar na diversificação e há outros pilares. Eu gostaria que você elencasse aqui para a gente quais são os 3 principais pilares de investimento da SLC no médio e longo prazo. Qual é a visão de futuro? Buscando gerar um melhor retorno para os nossos investidores, nós temos buscado crescer o que nós chamamos de asset light, o crescimento com menor investimento, via arrendamentos, via agregação de valor, plantando mais culturas com maior valor agregado. Então, esse é um pilar estratégico da nossa empresa, crescer, maximizando os investimentos. E dentro dos investimentos realizados, o segundo pilar é maximizar a eficiência, é aumentar a produtividade, é reduzir custo de produção. E aí tem 2 campos de atuação que são estratégicos. O investimento na chamada agricultura digital, porque ela propicia uma redução do uso de insumos agrícolas e maximizar a eficiência, e com isso reduz o custo de produção e, ao mesmo tempo, aumenta a produtividade. E também hoje nós estamos investindo fortemente no uso de produtos biológicos. Por quê? Porque eles vêm ao encontro da sustentabilidade do sistema de produção e eles também acabam, no médio e longo prazo, ajudando na redução da pressão de pragas e doenças e, com isso, numa minimização dos custos de produção. Então, são investimentos nas novas tecnologias no mercado atual que estão nos ajudando a sempre melhorar a eficiência. No fundo, o produtor agrícola, quanto mais eficiente ele for, mais produz, mais oferta e, com isso, o preço fica mais estável. O que é ruim para a sociedade brasileira e mundial é baixa oferta. E o produtor tem o papel de garantir essa oferta, esse suprimento, e por isso que a gente investe em tecnologia e também tem toda uma lógica de cadeia mundial. A gente produz produtos agrícolas que são consumidos no mundo todo. Então, a gente compete com os Estados Unidos, compete com a Argentina, compete com a Europa, compete com a Ucrânia, com a Rússia, que são exportadores também, né? Então, a gente sendo mais eficiente aqui no Brasil, não só a SLC, mas todos os produtores brasileiros, a gente vai acabar exportando mais e abocanhando uma maior proporção desse mercado internacional, que ele é um mercado demandante. Os países populosos, como China e Índia, eles não são capazes de produzir o total do seu próprio alimento que eles demandam. Então, por isso que eles importam.
E aí o Brasil hoje é um fornecedor para o mundo bastante confiável e seguro. Muito bem. Dentro dessa perspectiva que você traz, você usou várias vezes a palavra eficiência. A nossa audiência de produtores rurais quer saber qual é a regra de ouro, o segredo máximo que você aprendeu em décadas de gestão sobre eficiência para ganhar essa produtividade, para conseguir continuar investindo mesmo em ano de baixa de commodity. Existe uma regra de ouro? Existe sim. E eu falo muito sobre esta regra dentro da nossa empresa para o nosso time. É o que eu chamo do tripé do sucesso. São pessoas, processos e tecnologias. Em primeiro lugar são as pessoas. Fazer investimentos fortes em treinamento, em formação de pessoas é fundamental. Depois disso, ter processos muito bem organizados para que toda a equipe execute de acordo com o padrão definido. E o terceiro são tecnologias. Utilizar as tecnologias mais modernas possível, que normalmente tecnologias mais modernas elas são mais eficientes. Então, andando junto com esses três pilares, você vai conseguir ter sucesso. Mas, novamente, eu reforço a importância do pilar pessoas, que pessoas engajadas e motivadas é o que gera um sucesso de qualquer empresa em qualquer setor. Muito bem. Dentro desse tripé, dessas regras de ouro, você aqui destacou tecnologia também como um dos fatores. Qual é a tecnologia mais promissora para o futuro do agro em 2025 e talvez nos próximos 5 anos? Vocês estudam, inclusive, operar ou usar aviões autônomos? Conta pra gente em que degrau da evolução tecnológica vocês estão. Toda a parte de uso dos insumos, aplicações feitas com pulverizador, feitas com drones, com avião autônomo, como nós estamos testando agora, tudo isso vai ajudar na eficiência das aplicações. Mas ainda, onde que eu visualizo o maior espaço de ganho ao longo dos próximos anos é no mapeamento. Você realmente conseguir ter um mapeamento de pragas, doenças, mapeamento de fertilidade e depois, com base nesse mapeamento, fazer aplicações localizadas de defensivos agrícolas, fazer aplicações taxa variável dos fertilizantes, adubar o teu campo de acordo com as exportações do produto e dos nutrientes que você exportou. E aí, então, estes mapeamentos, eles vão nos ajudar em muito, estão ajudando em muito, maximizar a eficiência de uso dos insumos. É nessa linha de ação que eu acredito muito em aumento de eficiência no sistema produtivo como um todo. Interessante. Dentro dessa lógica que você divide com a gente, qual o resultado mais impressionante que você já vivenciou aplicando novas tecnologias na agricultura digital? Por exemplo, no último ano agrícola, com aplicações localizadas de defensivos agrícolas, nós economizamos em torno de 10% dos defensivos químicos. Ou seja, aplicamos o herbicida somente onde tinha a presença da erva daninha, não aplicamos onde não tinha, aplicamos o inseticida somente onde tinha a presença da praga, não aplicamos onde não tinha, e com isso gerou uma economia de em torno de 90 milhões de reais para a empresa. Isso é redução de custos e isso, novamente, vem ao encontro de toda a questão da sustentabilidade. Aquela história, dar o remédio somente para a pessoa doente, ou tratar somente aquela planta que está infestada com a praga e não a tratar e aplicar em todas as plantas. Muito bem. Você falou sobre sustentabilidade. Uma das principais agendas que a gente tem observado é a ESG. E um dos pilares dela é a agenda ambiental. Agora, com a eleição de Donald Trump, a gente viu um movimento, inclusive, de bancos como o Goldman Sachs, Bank of America e gestoras de ativos como o BlackRock anunciando o abandono dessa agenda. A SLC tem um compromisso de desmatamento zero. Há uma perspectiva de flexibilizar esse compromisso diante desse novo momento que viverá o mundo? Negativo, Kellen. Negativo. Na verdade, a agenda ambiental e a agenda da sustentabilidade, ela está evoluindo. É normal acontecerem oscilações ao longo do processo e do caminho. Então, é normal muitos exagerarem na intensidade do passo e depois darem um step back e depois, obviamente,
O que nós acreditamos? Acreditamos na ciência, na tecnologia. E o que a ciência está mostrando para nós? É que é necessário reduzir emissões de CO2, é necessário reduzir o aquecimento global para nós vivermos num planeta mais estável. A gente sabe dos eventos climáticos extremos que acontecem a todo momento e cada vez ficarão mais extremos com o aquecimento global. Então, nós acreditamos na ciência e acreditamos nessa trajetória da agenda da sustentabilidade. Obviamente, às vezes, tomar decisões precipitadas e colocar uma agenda agressiva demais gera esses retornos, como aconteceu agora recentemente por essas empresas que você mencionou. Nós acreditamos na ciência e, no longo prazo, a verdade predomina. No longo prazo, a ciência predomina. Muito bem. Pavinato, entre as últimas questões, pauta fortíssima dessa semana que está começando é a posse do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Há uma grande expectativa sobre o início de uma nova era de guerra comercial, que significa aumento de tarifa contra vários países do mundo, incluindo a China, que é também um grande parceiro comercial do Brasil. No passado, isso favoreceu as exportações do agro. Qual é a visão do Aurélio Pavinato sobre a nova era Trump com impactos no agro brasileiro? O Trump de 2025 ele vai ser diferente do Trump de 2016, 2018, quando ele implantou o trade war com a China. Provavelmente muitas políticas serão similares, mas os efeitos que elas provocarão no mundo elas serão diferentes. Hoje a China está muito mais estocada em termos de produtos agrícolas. Hoje ela importa mais do Brasil e menos dos Estados Unidos. Então essa dependência dos Estados Unidos ela é menor. Mesmo assim, políticas restritivas, taxação, vai provocar uma mudança nesse cenário do comércio mundial e, felizmente, vai beneficiar o Brasil. O Brasil ele é um fornecedor seguro, o Brasil não se envolve em guerras, e exporta para todos os países do mundo. Então, neste ponto, no final, acaba sendo positivo para o Brasil, como sendo um fornecedor seguro e sem esse risco de suprimento. Os países que dependem de importações de alimentos para alimentar o seu povo, eles têm uma preocupação muito grande em questão de segurança alimentar. E ter um fornecedor seguro como é o Brasil, para eles é muito importante. Então, no médio prazo, vai ser positivo para o Brasil. No curto prazo, poderá ter alguma oscilação de preço dos produtos agrícolas como soja, milho, em Chicago, negativamente, e o inverso é o prêmio no Brasil positivamente. No consolidado dos dois, acaba sendo positivo para o Brasil. Muito bem. Para a gente aproveitar o que você traz sobre preço, muitos da nossa audiência querem saber qual é a visão do Aurélio Pavinato sobre o mercado de commodities como de soja. A gente tem várias consultorias privadas, mais de 6, apontando produção acima de 166 milhões de toneladas, em linha com a Conab, o que significa uma super safra. Super safra quer dizer preço baixo? Qual é a visão do Pavinato para soja em 2025? Exatamente. Super safra significa produção maior do que o consumo, como está previsto. Na última semana, o USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgou um relatório aumentando o consumo mundial e reduzindo um pouquinho a produção. Já deu uma reagida nos preços. Então, hoje nós estamos com preços num patamar que eu considero baixo, no patamar de $10 por bushel lá em Chicago. A nossa visão é que o mercado deverá se manter neste patamar, porque a soja está com produção maior do que o consumo, por outro lado o milho não, e com isso, e como são duas culturas que uma substitui a outra, no médio prazo elas acabam se equilibrando. Por isso que a gente acredita nesse patamar de preço baixo que está hoje, e ao mesmo tempo, para nós brasileiros, como o câmbio depreciou, ele está compensando uma parte da queda dos preços no mercado internacional, e, de certa forma, está proporcionando para nós, produtores brasileiros, um nível ainda de rentabilidade adequada. Muito bem. Aurélio Pavinato, a gente poderia ficar aqui ouvindo você por muito mais tempo. Sei que a nossa audiência aprecia muito a sua opinião, a sua visão agro, e a gente quer a sua última mensagem. Qual é a grande mensagem que fica para a audiência, o que você espera de 2025?
2025 vai ser um ano que novamente o agro brasileiro vai exercer um papel importante, vai ser uma super safra, nós vamos exportar muito. O produtor ele vai continuar investindo, como eu comentei anteriormente, apostando neste futuro promissor. Nós temos toda a agenda de suprimento alimentar mundial, nós temos também a agenda de biocombustíveis. E o agro brasileiro vai estar passando a exercer um papel cada vez mais importante no fornecimento de óleos para os biocombustíveis, biodiesel, de óleos para o HVO, que os Estados Unidos estão passando a utilizar cada vez mais, do etanol para os nossos carros, mas por que não o etanol para os aviões, que logo estaremos usando mais e mais o Sustainable Aviation Fuel, o SAF, que é o combustível das aviações. Então, o Brasil, ele já é um player importante no mundo, o principal exportador de grãos para o mundo. Nas próximas décadas, a gente vai fortalecer cada vez mais esta posição. Esta parte positiva, então que a gente tem estímulo para continuar investindo e expandindo a produção. Muito bem, Aurélio Pavinato, diretor-presidente da SLC Agrícola, muito obrigada por estrear o Visão Agro aqui na Jovem Pan News. Volte mais vezes, você é muito bem-vindo e sucesso. Muito obrigado, Kelly. Um abraço para você, um abraço para todos os ouvintes. Até a próxima. Tchau, tchau. E agora eu tenho um recado para você. A proteção que o seu canavial precisa está aqui na Yara. Yamato é o herbicida pré-emergente para a cultura da cana que tem ação comprovada. Desenvolvido com a exclusiva tecnologia, Yamato age antes mesmo das daninhas aparecerem. E o diferencial? Alta seletividade e o residual prolongado. Capim braquiária, capim colchão, capim colonial. Yamato domina as daninhas, garantindo a produtividade da sua cana. Yamato também é registrado para trigo, batata, café, soja, milho e outras culturas, combatendo uma variedade de plantas infestantes. Flexibilidade de uso para todas as modalidades. Não perca tempo. Acesse ihara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela para saber mais sobre Yamato, o herbicida pré-emergente da Yara que não dá chance para mato competição. O Hora H do Agro fica por aqui. Até a próxima. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Hora H do Agro. Oferecimento. Yara, agricultura é a nossa vida. Yara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.